Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série de programação Python, onde nós vamos falar sobre a composição de funções, né? Mas antes disso, gostaria de te convidar a compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E caso nossos vídeos sejam relevantes para você, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, que além de você nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, a descontos e por aí vai, né? Bom, sem mais delongas, vamos aqui ao tema, né, da aula. Qual que é o lance, né, da função composta? Como a gente já comentou várias vezes, né, à medida que a programação vai ficando mais complexa, por enquanto a gente está brincando, fazendo algumas funçõezinhas bem tranquilas, né? Mas à medida que vai ficando mais complexas, o recomendado é você, em vez de escrever uma lógica só, né, de programação, você divide o problema em diversas questões mais simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais você vai tentando dividir o máximo que você consegue e a partir dali você vai definindo funções, né? Então você, se você tem um problema maior, você divide ele em 10 problemas menores, você vai criando funções e sempre que você precisar daquele tipo de cálculo ou, né, de tipo de ação, né, você chama a função que você precisa. Dessa forma, você não precisa ficar repetindo toda vez o mesmo tipo de cálculo, né? Se o cálculo ele aparece frequentemente, a função vai ajudar, porque você vai só chamar a função, né? Fica bem mais fácil do que você ter que reescrever todos os códigos, além de deixar o programa bem mais comprido, né, do que precisa, né? Então essa é a ideia do nosso problema aqui, né? Então o que acontece? Digamos que, né, você precise calcular o número de Reynolds. Isso aqui é o número de Reynolds. Se você não é da engenharia, não tem problema, isso aqui é definido lá na mecânica dos fluidos, mas não precisa saber necessariamente o que é isso, né? O número de Reynolds, ele depende da massa específica, que é uma propriedade, depende da velocidade do escoamento, depende do diâmetro, que é uma característica da instalação, e depende da viscosidade, que também é uma propriedade do fluido. Por sua vez, a velocidade para uma determinada instalação depende da vazão que eu tenho, que é o volume por tempo, né, que eu tenho, e da área da seção transversal. E a área depende do diâmetro da tubulação. Então, dessa forma, eu posso dividir o meu problema já em vários problemas, né? Então, para resolver, a gente pode dividir, por exemplo, em cálculo de área, cálculo de vazão, cálculo do número de Reynolds. E essa última função, ela vai acabar chamando as outras funções. Então eu faço, dentro do número de Reynolds, eu chamo a vazão, eu chamo o cálculo da área, né? Não o cálculo da vazão em cima, o cálculo da velocidade aqui, né, em função da vazão. E essa última função seria chamada função composta. Então a função composta nada mais é do que uma função que chama outras funções. Então você pode, no próprio programa principal, ir chamando as funções, mas quando você tem, né, que nesse caso do número de Reynolds, dentro da mecânica dos fluidos, ele aparece com bastante frequência e muitas vezes a gente tem que fazer vários cálculos em função dele, muda, né, o tipo de lógica que a gente tem que executar, né, muda a equação, por exemplo, né. Então nessa situação a gente tem que verificar, né, e se mudou o diâmetro da tubulação, vai mudar a velocidade, que consequentemente muda o número do Reynolds, de Reynolds. Então eu tenho que calcular isso várias vezes dentro de um determinado cálculo que a gente está fazendo. Então, para a gente ter, só para a gente ter aqui em termos de definição, como às vezes eu comento, quem vai fazer a programação não necessariamente precisa entender fisicamente do problema, né? Claro que se entender é melhor, mas se ele receber, né, qual é, né, as resoluções que ele precisa, ele consegue executar, né? Muitas vezes os cientistas da computação, né, o pessoal que trabalha com isso, resolve problemas que eles não conhecem a fundo, né? É isso que eu quero dizer. Então o que seria essa lógica, o que seria isso que eu preciso calcular? O número de Reynolds, em termos de fórmula, é definido como ρ, V, vezes D, dividido por μ. Né? Então, ρ para massa específica, V a velocidade, D o diâmetro e μ a viscosidade dinâmica do fluido. Por sua vez, a gente tem que a vazão ela é a velocidade vezes a área. Como eu quero a velocidade, daqui eu tiro que a velocidade é a vazão dividido pela área. Então está aqui a minha fórmula. Mas a área, no caso de um círculo, né, é a πr ao quadrado. Então são essas fórmulas aqui que a gente precisa calcular. Né? O ρ é um dado, o V é um dado, o diâmetro é um dado, o V é calculado. Só que o V eu dependo do que também vai ser um dado,
E o A acaba sendo repetindo que vem do próprio D aqui, né? A gente calcula também o diâmetro é 2 vezes o raio. Então eu consigo calcular o raio. Então essa é a lógica que a gente precisa executar aqui, né? Então a gente vai agora chamar aqui o Python, né? Então vou chamar aqui o Python para a gente fazer a programaçãozinha, né? Para mostrar como que a gente deve executar isso, né? A primeira sugestão, né, deixa eu só trazer o Python aqui na tela. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A primeira coisa que a gente precisa, como a gente vai calcular a área em função, né, depende do π, né, e o π é uma função matemática, a primeira coisa aqui é importar as funções matemáticas, né, então pode esquecer, senão vai dar erro, né. Então o que eu tenho que fazer? Eu faço de trás para frente. Então o que eu vou definir primeiro? Eu tenho que definir a área. Então a definição da área, ela depende do R. Então, dois pontos, né? Então def a área, que é o nome da minha função, R vai ser os parâmetros, então se eu tiver vários parâmetros eu vou estar colocando aqui, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu poderia calcular aqui a área igual a maf.pi, que multiplica R ao quadrado, e, opa, passei aqui, R ao quadrado, e depois fazer um return A. Isso é uma maneira. Isso aqui, ou seja, poderia fazer desta forma, porém, se eu pegar aqui esse valor, que é um valor que vai retornar, e já colocar aqui no return, eu já resolvo o meu problema também, entre aspas, economizo aqui uma linha de programação, né? Então, não necessário, você pode fazer, né? No começo a gente faz, mas isso aqui seria a maneira mais enxuta possível que a gente pode fazer. Então, quando você estiver desenvolvendo qualquer programação, você faça mais completo, depois você vai enxugando ao máximo para deixar mais conciso a sua programação, né? O que eu preciso definir agora? Eu preciso definir a velocidade. Então, eu vou definir def velo, que vai ser para reduzir, né? E a velocidade depende do que? E depende da área. Então eu tô, né, se você, como eu sempre falo, né, o ideal é você ir marcando o que você está fazendo, né? Então velo é igual a função cálculo de velocidade, que vai ser igual a vazão, e A vai ser igual a área, né? Então aqui a gente já determina, faltou 2 pontos aqui, por isso que ele não deu espaço, né? 2 pontos. Opa, fiz ponto e vírgula ao invés de pôr 2 pontos, né? 2 pontos, agora sim. E aí eu tenho a função velocidade definida. E aqui o que eu vou fazer? Return o que? A velocidade é definida a vazão dividido pela área, Q dividido por A. Pronto, já tenho a função velocidade definida. Quem que falta agora? Definir o número de Reynolds. Então, o número de Reynolds, vou chamar só de Rei aqui para ficar mais fácil, ele depende, a gente viu, de ρ, depende de V, depende de D, e depende de μ, que é a viscosidade. Só que como eu preciso calcular algumas coisas primeiro, né? Então ele vai depender aqui de D, que é o diâmetro, vai depender de Q, que é a vazão, vai depender de ρ, que é a massa específica, e vai depender de μ, que é a viscosidade. 2 pontos, Enter. Então o que eu faço? Aí sim, agora eu tenho que fazer uma variável, A, que vai ser da área, aqui, área, igual a função área, né, do diâmetro dividido por 2, né, porque aqui eu estou chamando diâmetro, e na área eu fiz a fórmula com raio. É só isso, né, que é a diferença. A velocidade, mesma coisa, a velocidade, eu já estou copiando aqui para a gente agilizar um pouco o vídeo, né, então V é igual a velocidade de Q e A, e aí sim eu vou criar a função, nesse caso aqui só para ficar mais fácil, né, para ficar bem destacado, a variável Reynolds vai ser igual a ρ vezes V vezes D dividido por μ, como a gente viu lá agora há pouco na definição, né? E aí que eu faço nesse caso aqui, eu vou return Rei. Ou seja, é o número que vai retornar, é o cálculo do número de Reynolds, né? Então, dessa forma, se eu rodar, acho que não tem erro nenhum. Veja que não aconteceu nada, por quê? Não aconteceu porque a gente só definiu funções. E agora o que eu faço, né? Eu vou pegar e vou
vou copiar a lógica aqui para chamar as variáveis, né? Que isso aqui a gente já viu, né? Então, o print só para dar do que se trata, né? Então, ó, o programa. O D, ele vai ser um input, que eu vou pedir o diâmetro da tubulação. O Q, eu vou pedir a vazão. O M, o Mi, né? Vai ser a viscosidade dinâmica, que normalmente lá na mecânica dos fluidos chama de Mi. O Rho, ele é a massa específica, que a gente chama ele de Rho, né? E depois, por fim, aqui não precisa aqui desse valor. E aí, o que eu preciso aqui, né? Eu preciso calcular o valor de Reynolds, né? Foi a única coisa que está faltando. Então, Reynolds vai ser igual a função rei do que? Do diâmetro, do que? Do Rho e do Mi, como a gente já definiu. Como já está definido, eu já rodei, ele já aparece para a gente aqui. Então, a princípio, a gente vai ter, nesse caso, a gente vai ter aqui o valor aqui a ser calculado. Vamos ver se vai dar certo. Então, informe o diâmetro da tubulação, por exemplo, 0,1, a vazão 1, a viscosidade, vou fazer da água aqui, 0,00001, se não me engano esse valor, a massa específica 1000, e o número de Reynolds então calculado é esse valorzão todo aqui, né? É claro que dá para a gente melhorar, né, essa questão de quantas casas decimais, etc, né? Isso aí a gente pode ir definindo melhor em outra situação, né? Então veja que é um problema relativamente simples, mas que a gente mostra justamente a parte de composição de funções aqui, que é o método mais recomendado de você trabalhar, né? Então, agora eu gostaria de saber de você o que você achou desse vídeo, né? Deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço e até lá.